sobre Palmeiras versus Botafogo e a previsão de um vidente para esse jogo com cara de final de Brasileirão. Falo também sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Eric Pulga. Trago atualizações importantes sobre o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Pulga terminou a competição como principal goleador e ainda viu seu time do coração, o Ceará, voltar à elite do futebol nacional. Com o seu compromisso cumprido de devolver o Ceará à primeira divisão, tudo indica que ele sairá. Mas a pedida do Ceará não é baixa. 6 milhões de dólares. Contei para vocês que alguns dias atrás um time da Major League Soccer chegou a oferecer 4 milhões de dólares. O interessado era o Chicago Fire. O presidente do Ceará rejeitou a proposta, até porque o vovô tem só 40% dos direitos econômicos. Para que o negócio valha a pena para o Ceará, há necessidade de alguém que esteja disposto a pagar pelo menos 6 milhões de dólares. O Cruzeiro é o mais novo interessado na contratação do Pulga, e o Cruzeiro se junta a Corinthians e a Bahia como os principais interessados. Também especularam Pulga no Palmeiras, ninguém do Verdão conseguiu confirmar essa história. Jogador que em 2024 disputou 51 jogos, 22 gols e 3 assistências, grande Série B, de bons dribles, muita velocidade e cada vez mais adaptado e acostumado a marcar gols, o que faz dele um ponta diferente. Não é aquele ponta apenas do drible, mas sim aquele cara com vocação de gol. Você gostaria do Pulga no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa. E sobre esse valor de 6 milhões de dólares, é justo, tá caro, tá barato? Já atualiza a gente sobre a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre um vidente que cravou o resultado de Palmeiras e Botafogo. Os times se enfrentam nessa terça-feira em jogo do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com cara de final de campeonato. É que ambos têm 70 pontos e vão para a antepenúltima rodada da partida no Allianz Parque. Palmeiras chega na frente do Botafogo, apesar da igualdade em pontos. Pelo número de vitórias, Verdão tem mais vitórias do que o seu adversário. E o tarô Renascer das Cartas analisou as energias para o jogo. O vidente responsável por esse canal apontou que as cartas indicam melhores chances para o Palmeiras. O Palmeiras terá o domínio da partida e as melhores oportunidades do jogo. Também, de acordo com esse vidente, a tendência é que a solução dos problemas do Palmeiras no jogo contra o Botafogo saiam do banco de reservas. Então talvez um Dudu ou um Flaco Lopes, se não começarem a partida, podem entrar no decorrer do jogo para decidir a favor do Palmeiras. Só para completar em relação a esse noticiário, queria saber se você acredita em tarô, em vidente, esse tipo de coisa. Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Contar também que o Botafogo ainda não anunciou se vai com força máxima ou não. 4 dias depois tem a final da Libertadores da América, o Arthur Jorge nessa enorme cilada. Enquanto isso, no Palmeiras, escalação com força máxima. Estevão e companhia estarão em campo. Uma saideira em relação ao Palmeiras. Felipe Jack, zagueiro de só 18 anos de idade, formado no Palmeiras e emprestado ao Como, fez sua estreia no futebol profissional da Itália nesse domingo, no jogo contra a Fiorentina, atleta que já foi emprestado 2 vezes ao Como e deve ser comprado em definitivo. Salve Nicola, qual será o próximo patrocinador master do Palmeiras? Ano que vem será Sportingbet mesmo? Sim, está fechado, o anúncio vai acontecer nos próximos dias. Contrato, cara, eu tinha ouvido 3 anos, tá? Mas agora tem gente falando em 4 anos, eu acho que no final das contas eles fecham em 3 anos, o valor vai ficar entre 100 e 115 milhões de reais, apenas pelo peito do time masculino e do time feminino. E aí o Palmeiras vai ter a liberdade para buscar todos os outros patrocinadores do uniforme do time principal masculino e do uniforme do time principal feminino. Não pode haver patrocínio de apostas esportivas nas categorias de base, tá? O contrato atual da Crefisa e da FAM por todo o uniforme do Palmeiras masculino vale 81 milhões de reais. O Palmeiras também tem mais quase 19 milhões de reais da Esportes da Sorte no time feminino. Então, as camisas do time masculino e do feminino valem quase 100 milhões de reais. O Palmeiras vai conseguir esses 100 milhões apenas vendendo o peito do masculino e do feminino. E ele vai ter a liberdade para buscar outros patrocinadores. A estimativa é de chegar em pelo menos 150 milhões de reais com todas as propriedades, tá bom? Leila ganhou. Acha que foi bom para o Palmeiras? A Leila teve 69% dos votos, se vocês estão sabendo. Rolou a votação para a definição do novo presidente do Palmeiras nesse domingo. A Leila teve 69% dos votos. O Savério Orlando ficou com mais ou menos uns 25%, teve também uma galera que votou em branco. Era o natural, era o esperado que a Leila conseguisse a reeleição, até porque ela conseguiu títulos
Ela investiu bastante para a melhoria do clube, são sócios que votam na presidente. Eu acho que era o mais natural que ela se reelegesse, tá? Acho que ela precisa melhorar na escolha de contratações. Acho que ela e a Abel erraram demais nos reforços. Muitos investimentos feitos em jogadores que não deram certo. Mas o saldo é positivo, não tenho a menor dúvida. E cola o 9 do Palmeiras para 25. Bedin, muito difícil descobrir. No Palmeiras as coisas vazam um pouco. O que eu posso te contar é que para a zaga, Santimingo, zagueiro do Defensa, interessa, tratativas avançadas. Em relação ao ponta, para o lugar do Estevão, o nome dos sonhos é Facundo Torres, que é um atacante uruguaio que joga no Orlando City, mas o negócio é complicado. 15 milhões de dólares é a pedida do City. Se a coisa não avançar mesmo, pode acabar pintando um Canóbio, que é bem avaliado internamente, tá bom? Nicola, você acha que o Botafogo vai poupar na terça ou vem com tudo? Cara, essa pergunta é muito boa. É muito boa. Imaginemos que o Arthur Jorge decida poupar o time inteiro, beleza? Perde pro Palmeiras e perde a final de sábado. O Arthur Jorge, ele já vai estar morto de qualquer... Morto, não vou mudar a palavra, senão vamos entender mal. Se o Arthur Jorge não vence nenhum dos títulos, cara, ele vai voltar para Portugal e nunca mais aparece no Brasil. Ele vai de bestial para besta em alguns dias. Mas se eu fosse o Arthur Jorge, eu não iria de time reserva. Talvez poupasse um ou outro que eu entendesse que estaria mais propenso a se machucar. Mas eu tentaria armar força máxima, tá bom? O Zairo Augusto está perguntando se o Abel fica até 2027. A Leila respondeu a essa questão depois de ser reeleita. Não sei se vocês estão sabendo, mas a Leila venceu a reeleição nesse domingo. Foram 2.900 e... Peraí, deixa eu pegar direitinho a votação. 2.205 votos contra 858. Ainda foram mais 30 votos em branco. A Leila disse sobre Abel, abre aspas, o Abel tem contrato conosco até dezembro de 2025 e o nosso foco total hoje é a busca pelo tricampeonato brasileiro. Não pensamos em outra coisa. Depois que as coisas estiverem mais tranquilas, não tenho dúvidas de que vou conversar com o nosso treinador, porque é meu desejo que ele fique até dezembro de 27. A Leila está negando que tenha negociações avançadas com ele. Boa noite, Nicola. O Felipe Anderson foi uma bomba relógio. José Davi Menezes, quando o Palmeiras o contratou ou anunciou, eu esperava muito desse cara, mas tá jogando nada. O Admilson Rodrigues, Nicola, o Botafogo não ganha nenhum título esse ano. Dizer que a barca vai ser grande. Admilson, o título do Campeonato Brasileiro ainda depende só do Botafogo. Se o Botafogo vence o Palmeiras na terça-feira, ele volta a abrir 3 pontos, embora com a desvantagem do número de vitórias, né? Porque são 3 pontos e o mesmo número de vitórias, só que se o Palmeiras tirasse essa diferença de 3 pontos, o Palmeiras voltaria a ter uma vitória a mais. E tudo vai depender da terça essa semana é a mais importante do Botafogo em muito tempo, porque se o Botafogo termina esse ano sem nenhum título, depois de tudo que já aconteceu no ano passado, isso se repete nesse ano, cara, aí você vai ter que fazer a barca do tamanho do mundo no elenco do Botafogo. Não vai poder ficar muita gente não, tá? Jefferson Torres, se Botafogo, Palmeiras e Inter chegarem à última rodada com possibilidade de título, em qual estádio fica a taça? Jefferson, em casos como esse, a taça não vai para nenhum dos estádios, tá? Em casos como esse, a taça não vai para nenhum dos estádios. Essa chance não é grande. O Internacional venceu hoje 12 vitórias e 4 empates nos últimos 16 jogos. Colorado não perde há 16 rodadas. Hoje, vitória por 4-1 contra o Red Bull Bragantino, 5 pontos de diferença para Botafogo e para Palmeiras. Tem uma coisa curiosa sobre o Inter que eu queria dividir com vocês. O Inter só tem confronto direto daqui até o fim do campeonato. Próxima partida contra o Flamengo em casa. Na sequência, o Botafogo em casa. Flamengo fora, Botafogo em casa e o Fortaleza, só conferir se o Fortaleza é em casa ou fora, já respondo para vocês, tinha contado no vídeo de agora à tarde, quer ver, ó? Então assim, vamos lá, só para recapitular, né? Flamengo fora, Botafogo em casa e Fortaleza fora. Sequência difícil, mas se o Internacional vencer todos, ele certamente fica à frente do Flamengo, certamente fica à frente do Fortaleza e pode ficar à frente do Botafogo se o Botafogo tropeçar mais uma vez, tá? O Panda Verde, Matheus, Palmeiras está mesmo negociando com o Facundo Torres, você deve saber. Deixa eu mandar mensagem, porque eu não havia ouvido falar sobre Facundo Torres, então deixa eu mandar uma mensagem. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Qual que é o nome do cara? Não, Facundo Torres eu sei. Facundo Torres fui eu quem publiquei.
Facundo Torres é um atacante uruguaio de 24 anos de idade que pertence ao Orlando City. As negociações estão em andamento. Depois que eu publiquei, o pessoal lá na Argentina até deu mais detalhes e tal, apesar dele ser uruguaio. Mas tem um outro jogador que estão perguntando aqui. Depois me lembrem aí, tá, pessoal? Um outro jogador que surgiu também na Major League Soccer. Mandem para mim para que eu possa mandar para uma fonte do Palmeiras, tá? Nicola tem um 9 aí, Santos no Palmeiras. O Eli87 está perguntando sobre o Juan Seco, que não conseguiu se destacar no Santos, mas hoje vai bem no Ludogorets, uma realidade completamente diferente no futebol búlgaro. Por lá, publicaram que o Palmeiras está afim, mas nessa matéria do site búlgaro, eles atribuíam a informação à imprensa brasileira, e ninguém por aqui deu nada disso. Eu ainda fui checar com o pessoal do staff do jogador e com o Palmeiras e ambos negaram, tá? Lucas Rocha Camargo, Nicola, Novo Horizontino, Pipoqueiro junto com o Botafogo. Cara, o que o Botafogo fez, cara? O Botafogo tinha 6 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Os caras empataram em casa com o Cuiabá, empataram com o Atlético Mineiro fora, sendo que o Galo jogou por 70 minutos com um a menos, e empataram com Vitória na Bacia das Almas também em casa. Mas, cara, por mais maluco que possa parecer, eu ainda não cravo o Palmeiras campeão. Tudo se encaminha para tal, é uma baita pipocada, mas esse campeonato tá tão maluco e o Palmeiras tem vencido, mas não tem jogado bem, que eu não duvido que na terça-feira dê Botafogo ou empate. O empate vai deixar o campeonato em aberto, embora com o Palmeiras ainda na frente, a vitória do Botafogo mudaria tudo. Agora, se o Palmeiras vencer o Botafogo na terça, o Palmeiras vai precisar ganhar só mais um dos últimos 2 jogos que faltam, contra Cruzeiro fora ou contra Fluminense em casa. E aí uma observação, se o Fluminense chegar na última rodada livre de rebaixamento, qual é a chance de o Fluminense querer vencer o Palmeiras para dar o título para o rival Botafogo? Rapaziada, então assim ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, eu sei que vai mais gente, vamos que vamos.